No capítulo 18, os movimentos sociais repolitizam o direito ao conhecimento em relação ao grupo social sem direito a possuírem direitos, relata que os indígenas, negros, quilombolas dos campos e das periferias são considerados seres sem direito a ter direito. Com isso, eles lutaram pelos seus direitos, como o direito de terra, de teto, posto médico, escola, cotas, justiças e etc. Para eles, a escola é mais do que uma escola. Os movimentos sociais que envolvem todo esse povo desenvolveram um sentido político que se resulta na luta pelos seus espaços em terras. A escola para eles é um território de conquista, adquirindo dimensão política, fazendo o conhecimento um objeto de conquista também, repolitizando o conhecimento. Todos possuem diferentes significados dos conhecimentos. Esses povos buscam por uma educação na escola e na universidade. Todo o sistema educacional são obrigados a orientar e repensar em medidas em que os setores populares não aceitem ser pensados e tratados como sempre forem e exigem outras formas de tratados e pensamentos. Então, esses povos, eles buscam por outras formas de pensamento sobre eles, que pode ser relacionado a um preconceito, né, com os diferentes grupos sociais. Eles se sentem desestabilizados quando mostram suas formas de pensamentos, de narrar sua história e suas culturas. As outras pessoas relatam que são falsos, né? Os processos individuais e o convívio coletivo está relacionado que a pedagogia lá no início, ela aplicava em seus estudos em acompanhar os processos individuais dos indivíduos no seu processo de aprendizagem. A formação e o desenvolvimento humano são como os processos individuais. Cada um apresenta seu desenvolvimento, seja ele de sucesso ou de fracasso. É função da escola e do currículo oferecer a todos as mesmas condições de aprendizagem. Em relação ao convívio coletivo entre os indivíduos, pode ter como base a democracia, sendo importante que um indivíduo se coloque no lugar do outro. As pressões sociais podem dificultar o processo de convívio coletivo, fazendo com que atrapalhe o desenvolvimento do indivíduo, seja como desenvolvimento humano ou algum direito de conhecimento. É abordado que os coletivos sociais devem mudar a forma de ver o educando para pararem de rotular os grupos sociais existentes. Os direitos coletivos e o papel do professor é que os movimentos de educação aprenderam a dialogar com a diversidade de grupos populares. E o professor deve entender que os educandos são diversos e reconhecer eles como seres coletivos. Com isso, eles reformulam, né, o movimento de educação popular, reconhecendo o povo como coletivo social e não fazendo uma discussão ou execução de um tal povo. Em relação às desigualdades e diferenças, é abordado que existe muito mais isso nas escolas, principalmente nas escolas públicas. E com as diversidades existentes nas escolas, isso diminuiu bastante esse tal preconceito, né, que as pessoas têm sobre outro grupo social. É abordado também que a escola é o principal ambiente de desigualdades e diferenças. Como eu já falei, principalmente nas escolas públicas. Com isso, é necessário abordar nessas escolas a relação entre as diversidades existentes nas escolas e no âmbito educacional e a relação entre respeito e empatia com o próximo ou algum outro grupo social, envolvendo o coletivo. Ou seja, é sempre importante relembrar e reafirmar as diferenças entre os grupos sociais e também afirmar que sempre devemos respeitar o próximo, independente do seu grupo social. Milhões de adolescentes, jovens, adultos, filhos de coletivos são condenados por serem desiguais, sem direito ao trabalho e a viver porque condenados ao sistema de ensino. Não ter um diploma, os movimentos sociais vêm aumentando, mostrando quem são os desiguais, as diferenças entre raça, etnia, gênero e classes sociais, mostram as estruturas e os padrões de poder. Na década de 1970 e 1980, essa relação escola e sociedade estava mais explicitada.
Os movimentos dos trabalhadores têm denunciado que o sistema teima em proclamar a porta para a igualdade social e condena milhões de negros a concorrer com um diploma no desigual mercado de trabalho. A maioria dos países, essa perversa função de desigualdade do sistema escolar já é contestada. Em nossa cultura extremamente segregadora dos setores populares, de seus filhos, essa função é um tabu intocável. É mais fácil promover escola de qualidade e letramento na idade certa. Provas nacionais unitárias para o desempenho do mexer na cultura. Na medida em que os filhos dos trabalhadores empobrecidos vão crescendo, as escolas públicas, conscientes da sua condição de vítima, exigem o direito à universidade, ao conhecimento e à desigualdade ficam expostas nas salas de aula e à diversidade do projeto educativo. Essa ênfase na desigualdade trazida pelos educadores, suas famílias e os coletivos de origem, pela luta a diferentes classes, raças, lugares e regiões, leva o papel de desviar das críticas as funções da desigualdade. São obrigados a reconhecer que no sistema escolar, como na sociedade, as diferenças, as desigualdades estão expostas. Reconhecer que os filhos são diferentes, desiguais nas dificuldades de aprendizagem é um avanço extremamente tímido. Até aí chegamos um aparente avanço, pois se simplifica ao extremo as diferenças feitas pela desigualdade do coletivo educador. Essa visão escolar de tantos estudantes como anormais é perversa, antiética, uma vez que os dados mostram que a maioria dessas crianças e adolescentes e adultos que a escola rótula como problema de aprendizagem ou como anormais, conscientes com aqueles que a sociedade também rotula como anormais, fracassos sociais rotulados na sociedade. A chegada nas escolas dos filhos desses coletivos coloca o sistema escolar no dilema de como reconhecê-lo e como não rotular, como pensá-los e tratá-los. A opção tem sido, durante décadas, republicanas, para manter essas representações negativas, inferiores, nas estruturas mostradas e de pensamentos. O movimento docente, junto com os movimentos sociais, vem lutando pela educação como direito de todo cidadão e dever do Estado. Entretanto, como garantir esse direito pensando como inferiores? Os professores parecem bem saber como ficar difícil manter essas representações negativas. Os diferentes efeitos desiguais cumprem em toda a nossa história política e cultura. Na história da educação, uma função política pedagógica da maior relevância, expor as contradições dos padrões da modalidade e da justiça, de conhecimento, a cidadania e a democracia. A rotulação dessas crianças e adolescentes como diferentes em capacidade de aprendizagem, em valores a ouvirem entre as instituições escolares. A preocupação com a política era o trato das diferenças nas escolas, pois se as diferenças são problemas para a instituição escolar, será um problema também para a sociedade e para o Estado. A partir disso, o Estado cria uma política de avaliação das diferenças de aprendizagem. A comprovação das diferenças e as medidas de como superá-las ficaram por décadas e sobre a responsabilidade das escolas, do professor, das suas avaliações e da sua própria criatividade. O Estado assume a responsabilidade de avaliar a presença dos diferentes ou desiguais nas instituições, pelas suas lutas pelo conhecimento, ensino superior nas universidades, ações coletivas, movimentos sociais, espaço, justiça, trabalho, alimentação, entre outros. É criado pelo Estado as políticas de avaliação, nessa diversidade de áreas, nas quais os desiguais tornam-se existentes e visíveis. O Estado definiu para o sistema escolar também as intervenções e medidas para os municípios, estados, regiões, cidades e para o campo,
Então, o problema do Estado agora é ponderar as presenças afirmativas incômodas, exigindo a igualdade de direito à terra, espaço, teto, escola, saúde, igualdade e equidade. A elevação das avaliações das presenças dos diferentes a condições de políticas de Estado se dá pelo fato das diferenças e desigualdades não serem de aprendizagem, mas sim uma atitude política de coletivos sociais a desigualdades. A presença de crianças e adolescentes dos coletivos diferentes feitos desiguais é um fato político de maior seriedade. É um indicativo para as teorias pedagógicas e de aprendizagem para as escolas, gestores e professores. Apresentam ao Conselho Escolar e aos formuladores de políticas que essas diferenças e desigualdades não podem ser simplificadas como problemas de aprendizagem, nem como a inclusão de turnos especiais e de medidas corretivas, mas exige ser tratada como uma realidade nacional. No capítulo 19, o autor aborda a respeito das lutas por ocupar territórios cercados, que seria, no caso, a extensão das ações para outros espaços, espaços que foram separados. A consciência da centralidade da desapropriação nos processos de coerção, separação e marginalização de quem são vítimas ao longo da história. Nesse conjunto de lutas, entra também as lutas populares e dos movimentos sociais, étnicos sociais por escola, universidade, espaço e instituições de produção de conhecimento. O autor apresenta 2 pontos de destaque. O primeiro seria as lutas por escola e ou universidade, que não são isoladas, mas estão atreladas com as lutas por lugares de produção de existência, da realização como seres humanos, por terra, por território, por teto, por história, memória, identidade coletiva e entre outras. O segundo é o acesso à infância, adolescência, juventude, ou da educação de jovens e adultos na educação básica ou na universidade. Não são vistos como distantes dos lugares e das bases de produção de existência, porque organizam e lutam. No novo quadro, é adquirido uma dimensão nova que explora a função social e política, destinada à escola e às universidades, nas políticas públicas e nas teorias pedagógicas, que seria pesquisar e incorporar essa nova política. As funções sociais são modificadas quando outros sujeitos chegam nas escolas, universidades e os espaços de conhecimento.
Quando pensamos na expressão toda criança na escola, a que criança nos referimos? Aquelas sem lugar que vivem nas ruas, vilas, favelas em situação de risco, no trabalho infantil e muitas vezes até no tráfico? Pensamos numa infância sem um lugar digno de viver. E querer que todas essas crianças sem um lugar digno de viver tenham um lugar digno na escola expressa o reconhecimento de que há milhões de crianças e adolescentes sem lugares de dignidade. E quem promete ser esse lugar de dignidade é a escola, porque ela aumenta a consciência social, política e pedagógica de existência de tantas e tantas infâncias sem lugares de um digno viver. Os movimentos sociais geralmente estão atrelados com lutas por escola, água, luz, trabalho, teto, transporte. E esse atrelamento das lutas por escola ao conjunto de pressões por espaços de um digno e justo viver vem de longe nas estratégias dos movimentos sociais. A escola sozinha não garantirá o direito a um justo e digno viver, se a moradia, o trabalho e a sobrevivência continuarem as vivências de um indigno e injusto sobreviver ou mal viver. Quando se promete a escola como um lugar de direito, mas se nega os outros direitos para uma vida digna, a própria escola perde sua radicalidade de promessa de um justo e digno viver. A escola é mais do que escola na pedagogia dos movimentos sociais. Hoje, a escola é representada também como um ambiente de proteção em que a família confia para que seja um lugar em que seus filhos estejam seguros. Sendo assim, existem os movimentos pró-vida, que buscam por uma humanidade sem desigualdade, onde todos tenham os mesmos direitos e acesso às aprendizagens. A pedagogia tem a maior responsabilidade na infância, pois é a partir dela que a criança começa a viver, descobrir e passar por novas experiências, das quais elas não viveriam se não houvessem a pedagogia. Por fim, os movimentos sociais são de grande importância para o desenvolvimento de uma sociedade justa. A escola é um ambiente capaz de trazer para o indivíduo a segurança que talvez em outros ambientes não exista. Assim se destaca a importância das pedagogias e dos movimentos sociais.